Amém? Amém. Vai silenciando o teu coração agora. Vai descendo para o seu lugar, sentando. Vai deixando agora o Espírito de Deus orar em você. Vai deixando agora o Espírito Santo de Deus falar com você. O Espírito Santo de Deus quer nesta noite de hoje falar comigo, falar com você através da palavra. Então que nós possamos nesta noite de hoje abrir o interior do nosso coração, para que a graça aconteça, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos dilatar, como foi falado aqui, o Van bem falava, precisamos dilatar o nosso coração para Deus, porque a partir do momento que nós dilatamos o nosso coração, nós clamamos a presença dEle, nós invocamos o nome dEle, a graça acontece. Então, meu irmão e minha irmã, esteja pronto, esteja preparado para ouvir aquilo que Deus quer falar com você nesta noite de hoje, amém? Para quem não me conhece, eu acredito que aqui todo mundo me conhece, né? Mas você que está em casa, boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria. Você que está aqui na capela também, boa tarde, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no meu e no teu coração, amém? Eu quero ver um povo renovado, uma igreja restaurada, um povo firme na fé. Deus quer falar conosco neste dia de hoje, então nós precisamos falar amém, que assim seja, glória a Deus, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque Ele é santo, e se Ele é santo, Ele é digno de toda a minha adoração, de toda a sua adoração, de todo o seu louvor. Então, fale um amém agora assim, com fé, com fervor, amém? Você que está em casa também, levanta a tua mãozinha aí, dá um glória a Deus aí, fala que você está de ouvidos atentos ao clamor, às preces deste lugar, amém? Como eu dizia, me chamo Edileuza, sou viúva, há 4 anos e meio, e é um desafio todos os dias, ser viúva nesses tempos difíceis, ao qual a igreja tem sido assolada. Eu falo igreja porque eu sou igreja. É difícil ser santo, é difícil ser cristão, mas o Senhor, Ele não nos dá outra alternativa, senão o chamado para sermos santos. E ser santo é a partir do momento que nós clamamos, que nós invocamos a presença dEle, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, que são tantas, meus irmãos. Nós precisamos ser santos, porque o Senhor nos fez para ser santos. Tenho 2 filhas, 4 netos, glória a Deus. Já tenho um neto de 20 anos, louvado seja Deus. O tema que me foi proposto para partilharmos juntos nesta noite de hoje, já foi cantado aqui. Invoca-me. Foi falado, foi cantado. Invoca-me. Invoca-me. Todo mundo conhece essa passagem, sim ou não? Vocês sabem de que passagem eu estou falando neste tema? Invoca-me e farei o quê? Que nós não imaginamos. A palavra que nós vamos meditar hoje está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Abre a palavra de Deus. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Capítulo 33, versículo 3. Amém? Todos encontraram? Quem está sem Bíblia aqui, eu posso ver? Eita Deus, fala assim, irmã Edileuza, da próxima vez eu vou trazer a palavra de Deus, porque ela é a espada da minha alma. Amém? Vamos lá então? Invoca-me e te responderei.
revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Vamos lá para o versículo 7. Todos ligadinho aí no versículo 7? Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e os farei voltar aos que eram outrora. Eu os purificarei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades, de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, e o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomadas de receio o temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou cumulá-lo. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante do profeta Jeremias, o maior profeta da história da palavra. Jeremias foi escolhido desde muito cedo, desde muito jovem, a anunciar, a propagar, a falar ao povo de Israel, a anunciar a verdade de Deus. E é bem verdade que o tema de hoje nos leva a como que eu posso dizer? A uma meditação mais profunda. Jeremias, eu troco Isaías e Jeremias. Às vezes vocês vão ouvir eu falar Jeremias e Isaías. É Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava no átrio de uma prisão. Ele foi preso por quê? Por falar do amor de Deus, por pregar a palavra de Deus, por anunciar o Deus onipotente, o Deus onisciente. E é então que Jeremias se encontra ali no átrio daquele palácio, numa prisão. Se voltarmos lá para o capítulo 32, vamos ver que Jeremias, ele foi preso diante do envio de Deus ao povo. E a partir daquele momento que ele é enviado por Deus àquele povo, o povo não querendo mais escutar aquilo que de fato era a verdade de Deus nos lábios de Jeremias, então ali naquele momento eles retêm Jeremias preso, para que calasse o profeta, para que o profeta não mais falasse. Ou seja, eles pensaram que o profeta, estando ali preso, ele não ia mais denunciar, ele não ia mais falar a verdade. Mas é então que no átrio daquela prisão, Deus vai até Jeremias e diz a ele: invoca-me e te revelarei coisas grandes que tu ignoras. Mas irmãos, voltando para nós neste dia de hoje, o Senhor, Ele quer revelar coisas grandes que nós ignoramos. O Senhor neste dia de hoje, Ele convida a igreja, a comunidade Jesus, Maria e José, a invocar o nome dEle, a você que está em casa, a invocar o nome dEle, a clamar o nome dEle, porque ao clamar o nome do Senhor, nós vemos a graça de Deus, sim ou não? E foi isso que aconteceu com Jeremias. O Senhor vê que ele está ali no átrio daquela prisão, e ele vai até ele e diz: invoca-me, clama-me, grita-me. E invocar o Senhor, meu irmão e minha irmã, não é uma oração mecânica, não é uma oração qualquer, não. Invocar o Senhor é abrir os lábios, é abrir um clamor, é fazer como aquela mulher, a cananeia do evangelho dessa semana, na quinta-feira ou quarta, se não me engano, dia 14. Eu não sei que dia foi, acho que foi quarta ou quinta. Aquela cananeia, ela vai diante do Senhor, aquela pecadora vai diante do Senhor e ela clama ao Senhor que curasse a sua filha que estava detida por um demônio. Ela replica, ela suplica ali naquele momento ao Senhor. E o Senhor diz a ela que não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela não desiste. Ainda assim ela disse: mas os cachorrinhos também
come as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu irmão e minha irmã, uma pessoa que clama ao Senhor, uma pessoa que invoca o nome do Senhor dentro da sua casa, uma pessoa que invoca o nome do Senhor no meio da sua família, o inimigo de Deus não tem poder sobre ela. Por isso nós somos chamados, assim como Jeremias, ainda que presos, ainda que em dificuldade, nós precisamos clamar o nome do Senhor, nós precisamos invocar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós precisamos dar passos na fé. Jeremias, ele não parou em meio às dificuldades. Aquela mulher cananeia também, ela não parou em meio à barreira que o inimigo havia implantado diante de Deus. Mesmo sendo ela pagã, mesmo sendo ela não batizada, ela, naquele momento ali, ela necessitava, ela tinha sede, porque ela sabia que estava diante daquele que tudo pode fazer. Jesus quer nesta noite de hoje fazer na minha e na tua vida. Mas nós precisamos caminhar. O que é que esse trecho bíblico vem dizer aqui? Que o Senhor, Ele tem nesta noite de hoje promessa de restauração para a minha família, promessa de restauração para a minha casa, promessa de restauração para você que está aqui, para você que está em casa nos assistindo. Jeremias foi ali, naquele momento, preso. Ou seja, ele foi impedido de anunciar a verdade de Deus. Mas ele não parou. Ele não parou. Porque o Senhor o escolheu e o Senhor disse para ele, se nós analisarmos o capítulo 1 de Jeremias, vai dizer que o Senhor, Ele escolheu Jeremias ainda criança, ou seja, ainda no ventre da sua mãe. Jeremias ainda estava sendo gerado, ainda estava sendo formado. E não é diferente comigo e não é diferente com você. Você que está aqui neste dia de hoje, seja assistindo aí na tua casa, seja aqui na capela. Ei, deixa eu te dizer, você estava sendo gerado e o Senhor já havia designado profeta das nações. Por que ter medo? Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de se lançar. É o inimigo de Deus que precisa temer a mim e a você. Não é nós que precisamos temer a Ele. Nós precisamos temer então somente a Deus. E foi assim com Jeremias, e é assim comigo, e é assim com você. O Senhor, Ele não nos formou, Ele não nos designou para ser covardes, não. Ele não nos designou para dar passos pequenos, não. O Senhor quer que nós dermos passos largos diante dEle, diante da sua presença. Irmãos, o clamor a Deus afugenta qualquer demônio. O clamor a Deus afugenta qualquer diabo. Por que que tu tens medo ainda? Não podemos ter medo. Caminhemos rumo àquele que tudo pode fazer acontecer na minha e na tua vida. E adiante desse tema que me foi proposto nesse dia de hoje, há uns meses atrás, acho que tem um mês mais ou menos, 2, a tia Kátia postou lá no nosso grupo de mulheres um link para adentrarmos e escolhermos um santo que nos acompanharia durante o ano de 2025. Como posicionada, eu já fui correndo ver aquele link, né? Porque o que foi proposto para nós neste ano de hoje, neste ano de 2025, Comunidade Jesus Maria e José, é posicionamento, sim ou não? E posicionamento é isso, se a nossa coordenadora postou algo lá, se o nosso presidente postou algo no grupo, ei, vamos ficar atento e vamos correr, sim ou não? Entrei no link, e aí o santo que me acompanha este ano de 2025 é Santa Chiara. Nossa, que profundo, não conhecia a história. Eu falei, nossa, que nome difícil, como eu vou escrever o nome dela aqui? Aí fiquei procurando. Enfim, procurei saber quem era Santa Chiara. E eu me surpreendi, uma jovem cheia de vida, cheia de fé, cheia de esperança, que não baixou a guarda, assim como Jeremias, que anunciou sem medo,
que propagou o inferno, abalou as estruturas, abalou cárceres, assim como Paulo e Silas. Quem foi Santa Chiara? Santa Chiara, ela foi uma jovem que desde cedo era diferente, ou seja, fazia a diferença. Não é ser diferente com o outro, é fazer a diferença. Ela era diferente, e aí cresceu, quando estava jovem, foi para um evento com o pai dela, e aos 18 anos de idade encontra um jovem, nunca tinha namorado aos 18 anos de idade, encontrou o jovem Henrico, em Roma, na Croácia, na verdade, em uma de suas romarias. E aí começaram a namorar, ela e esse jovem olharam um para o outro, e brotou a química, começaram a namorar. E em meio, a gente às vezes pensa assim, hoje em dia não tem mais santos. Tem santo sim. Santa Chiara é santo de agora. Ela não é um santo velho, não, é santo de agora. Por isso que nós precisamos buscar a santidade em meio às dificuldades, invocar sempre o nome do Senhor. E Santa Chiara e Henrico começaram um namoro conturbado, ora estavam ali, ora terminavam, enfim. Chegaram ao matrimônio. E aí casaram, e os dois, muito fervoroso na igreja, e se conheceram inclusive no encontro da renovação carismática católica, muito fervorosos na igreja, os dois. E o matrimônio selado, tinham eles um diretor espiritual que acompanhava eles o tempo inteiro. Santa Chiara casou, com um mês de casamento, ela ficou grávida. Engravidou, e aí ela precisava contar para o seu marido Henrico que com um mês de gravidez, com um mês de casamento, ela estava grávida. E ela não tinha coragem de contar para ele, porque ele havia passado por uma cirurgia bucal e estava ali recente. E ela, diante da situação a qual, por que eu estou contando de Santa Chiara? Diante da situação a qual a gravidez dela se encontrava, porque no mesmo dia que Santa Chiara ia contar para o esposo dela, ela foi fazer uma ultrassom. E aí, ao ir fazer essa ultrassom para confirmar a gestação, ela descobre que o seu bebê tem microcefalia. E Santa Chiara diz que naquele momento as lágrimas correram no olho dela. Ela percebeu como? Ela viu que aquela movimentação na hora da ultrassom, a médica ia lá, vinha cá, mexia. E aí ela perguntou, o que está acontecendo? E a mãe dela acompanhava ela naquele dia, porque o marido Henrico dela tinha ido fazer uma cirurgia bucal. Não podia acompanhar ela. E aí ela pergunta para a médica o que está acontecendo. A médica fala, você está grávida e o seu bebê, ele tem microcefalia. Ela diz que aos olhos do mundo, aquela gravidez precisava ser interrompida. Mas uma mulher que invoca o nome do Senhor, uma mulher que clama o nome do Senhor, ela segue adiante na fé e na esperança, na certeza e na confiança de que Deus, Ele vai transformar, como diz aqui no versículo 7 de Jeremias, Ele vai transformar todas as coisas. E ela não tinha coragem de contar para o seu esposo, porém ela escreveu uma carta para ele, contando a ele o que estava acontecendo. Estava grávida e que o bebê que ela gestava tinha microcefalia, ou seja, ele não tinha uma parte do cérebro. Aí então o marido, ouvindo o que ela disse, abraçou também a causa e falou, vamos em frente, nós somos cristãos, vamos prosseguir. E aí ela diz que muitas foram as adversidades, pessoas que vinham e falavam, por que você não aborta, por que você não tira, por que você não faz? Ela disse, não, eu vou prosseguir até o final. As pessoas encontravam ela na rua, nossa, você está grávida, que barrigão, que enorme, que lindo, que venha com saúde. E ela disse que engolia aquilo a seco. É impressionante a história de Santa Chiara. E ali, ela prosseguiu aquela gestação, já com uma barriga enorme, até os 8 meses. Os médicos queriam fazer uma cesariana, mas ela queria parto normal. E ela
prosseguiu, mesmo sabendo que o bebê ia nascer e ele não ia sobreviver, porque ele ia nascer sem um lado da cabeça. Então, Santa Chiara prossegue em frente. Aí chega o 8º mês, marca ali a cesariana e ela queria ter o bebê normal. E ela invocava o nome do Senhor. Ela ia aos pés do Senhor e não pedia nada para o Senhor, mas ela invocava e falava que a tua vontade se cumpra em mim, que o teu querer se cumpra em mim. Então, surgiram aí um dia antes da cesariana as dores, as contrações. E aí Santa Chiara tem parto normal. Nasceu o bebê, durou meia hora. Henrico pegou o bebê, saiu, levou, o padre batizou o bebê. Meia hora depois o bebê veio a óbito. Ele morreu, mas ficou meia hora e ela ainda conseguiu ver o rostinho. Batizou como Maria Gratias. Eu não sei falar direito isso. Enfim, passou esse período, o bebezinho morreu. E aí Santa Chiara, mais uma vez, logo após, se vê grávida novamente. Vai ao médico novamente. Quando chega até o médico diz: olha, o seu bebê não tem as duas pernas. Tem má formação. Não tem as duas pernas. Das duas pernas. Mais uma vez cogitaram que ela tirasse o bebê. E ela disse: não vou tirar. Vou prosseguir com o bebê assim mesmo. Seja feita a vontade de Deus. Um povo que ora, um povo que invoca o nome do Senhor, não tem medo de nada. Assim aconteceu com Santa Chiara, assim aconteceu com Jeremias, assim aconteceu com aquela cananeia. Eles não temeram a ação do inimigo, mas temiam a Deus, e que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Prosseguiu a gestação até o final. Mais uma vez o bebê nasceu. Morreu aos 38 minutos após o nascimento, com má formação. E enfim, Santa Chiara, mais uma vez, está grávida. Pela terceira vez. Num período de menos de 3 anos de casamento. Aconteceu diversas coisas com Santa Chiara. E aí ela, grávida mais uma vez, prossegue. Ufa, respirou. Ela e o marido dela, vibrou. O bebê é normal. Glória a Deus. Só que Santa Chiara, aos 5 meses de gestação, nasce uma afta na boca dela que não sara. Detalhe, não sarava aquela afta. Foi ao médico ver o que estava acontecendo, que aquela afta não sarava. Os médicos dizem para ela: você está com um tumor agressivo, um tumor maligno, que precisa ser tratado. Devido ao seu estado gestacional, nós não podemos fazer o tratamento. A única opção é abortar, é tirar o bebê antes do tempo, para fazermos o tratamento. Mais uma vez, Santa Chiara diz não ao mundo e sim a Deus. Mais uma vez, Santa Chiara invoca o nome do Senhor e prossegue adiante. Prossegue em frente. E aí, fica cega do olho, porque o câncer era tão agressivo que afetou a visão de Santa Chiara. E ela ficou cega. Teve o seu bebê até o final. Opa, nasceu Davi. O último bebê dela chamava Davi. É Davi? E agora fiquei em dúvida se é Davi. Um dos dois é Davi. Eu não lembro qual que é, se é o segundo ou se é o último. Nasceu o bebê perfeito. E enfim, Davi, né? O tio Marcos está confirmando ali comigo que é Davi. E aí nasceu perfeito o bebê. Santa Chiara já está em fase terminal praticamente do câncer. E aí começam as quimioterapias, as radioterapias, os tratamentos. E, enfim, o bebê nasceu em maio, 1 ano e 1 mês depois, dia 12 de junho de 2012, Santa Chiara fecha os seus olhos. Ela morre deixando uma carta para o seu filho Davi, que ela estará cuidando deles lá no céu, ela junto com os seus 2 filhos que já haviam partido. Irmãos,
Nós não podemos baixar a guarda. Quantos anos Santa Chiara tinha? 28 anos de idade. Uma jovem recém-casada. Uma jovem que havia casado há pouco tempo. Aos nossos olhos é uma loucura você saber que você está grávida de uma criança que não vai prosseguir adiante e seguir com essa gestação, aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de uma pessoa espiritual, como era Santa Chiara, que recebeu a santidade através dessa posição dela. Irmãos, nós não podemos baixar a guarda diante das dificuldades. Santa Chiara é uma mulher de fé, uma mulher que caminhará comigo durante o ano de 2025. E eu pretendo mergulhar cada vez mais nos mistérios dessa mulher. E que Deus me ajude a chegar pelo menos à pontinha da unha dessa mulher. Uma mulher de fé, uma mulher destemida, uma mulher que confia no Senhor, uma mulher que avança na fé. É assim que o Senhor quer de mim, de você, pessoas renovadas, pessoas restauradas. O Senhor nesta noite de hoje, Ele tem planos para mim, para a minha vida, Ele tem planos para a tua vida, Ele tem promessa para a tua vida. E o que falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 24 em diante. De dois homens, dois profetas do Senhor, que ao invocar o nome do Senhor, ao louvar o nome do Senhor, ao clamar o nome do Senhor, no átrio de uma prisão, amarrados no tronco, ali as cadeias se rompem, e as portas daquele cárcere se abrem. E o mais interessante, aconteceu ali naquele lugar um terremoto, mas o avivamento de Deus era tão grande naquele lugar, que ninguém saiu dali, ninguém saiu daquele lugar, meu irmão e minha irmã. Uma mulher que louva, uma mulher que invoca o nome do Senhor, um homem que reza, um homem que invoca o nome do Senhor, que clama o nome do Senhor. O inimigo de Deus não tem poder. E ali, aquele carcereiro, naquele momento, ficou apavorado, de bravo, de ranzento. Aquele carcereiro se tornou um homem humilde. Ele baixou quando ele põe ali a espada para se matar. E aí o Paulo diz para ele: ei, não faça isso, não te faças mal, estamos todos aqui. Irmãos, a comunidade Jesus, Maria e José, o povo que está em casa, o povo dessa igreja, precisa dar passos na fé, precisa caminhar rumo a Deus, precisa invocar o nome do Senhor. A comunidade Jesus, Maria e José é conhecida como a comunidade do barulho, mas nós precisamos mesmo fazer barulho para o Senhor, porque é em meio aos barulhos que a vitória vem. Eu estava assistindo, irmãos. Antes de falar isso, eu vou voltar novamente ao capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que eu ia finalizar e não finalizei. Paulo e Silas, com sua invocação, com seu louvor, leva aquele carcereiro à conversão. E não só ele, mas toda a sua família, olha que lindo, toda a sua casa, o povo daquele lugar, de dentro daquele cárcere, foram intrepidados por Deus. E é assim que o povo aí fora precisa ver cada um de nós, como o povo que ora. Eu estava assistindo o filme Oficina do Diabo. E é incrível como o diabo, ele está o tempo todo ao nosso redor, independente de onde nós estamos. E ele só sai para fora no momento da consagração na Santa Missa. Aquele momento ele deslancha, ele vai embora.
Por isso que nós precisamos invocar o nome do Senhor em toda circunstância. Seja preso, seja flagelado. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis. A igreja de Deus está sendo assolada. Há uma geleira em nós, há uma frieza em nós. Depois desta pandemia, quantas pessoas perderam a fé? Quantas pessoas não invocam mais o nome do Senhor? Não buscam mais a face do Senhor para orar? São muitos os cristãos, pessoas que antigamente nós chamávamos para pregar, hoje já não pregam mais. O povo tem sido assolado por um inimigo que está nos ares, buscando a quem devorar, como diz Efésios 6:10. Irmãos, a nossa luta não é contra homens de carne, não. A nossa luta é contra o inimigo, é contra o diabo, é contra a força espiritual do mal, espalhada nos ares, que busca o tempo todo. Eu e você, ele não quer aquele que está lá fora na balada, não. Ele quer eu e você que estamos aqui na casa de Deus. Por isso, fica atento, fica esperto. Não deixa o leão rugir. Nós precisamos dar passos na fé. Nós só venceremos o leão, nós só venceremos o dragão, se nós estivermos verdadeiramente invocando o nome do Senhor. Foi assim que aconteceu com Santa Quiara. Ela não desistiu, ela não desanimou. As adversidades eram muitas. E trazendo para hoje, para o mundo de hoje, o que é a vida do ser humano hoje, irmãos. Eu estava esta semana na minha casa vendo minha mãe ligou a TV e eu parei para ver uma reportagem. Um ciclista, ele não teve a oportunidade sequer de reagir. Ou seja, ele nem foi avisado que iria morrer. O bandido chegou e simplesmente atirou nele, matou. O inimigo de Deus, ele quer ceifar a minha vida, a tua vida. Por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Seremos levados ao cárcere, sim, seremos levados à prisão, sim, mas não podemos baixar a guarda. Precisamos ter fé, precisamos ter confiança, precisamos deixar a esperança abrasar em nossos corações, em nossa mente. Precisamos ser avivados por Deus. Irmãos, as promessas de Deus para a tua casa, para a minha casa, é plano de salvação. O Senhor diz: invoca-me e eu te revelarei. O Senhor quer revelar aquilo que está oculto muitas vezes, aquilo que nós nem imaginamos, muitas vezes coisas grandiosas que o Senhor reservou e preparou para nós, e nós estamos deixando escapar, por conta da nossa mediocridade, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egocentrismo. Ei, é hora de avançar, é hora de dar passos na fé, é hora de caminharmos rumo àquele que tudo pode. Deus me vê, Deus te vê, e Ele quer, meu irmão e minha irmã, cuidar de mim e de você. Por isso nós precisamos avançar, por isso nós precisamos mergulhar neste mistério. Veja aqui no versículo 8. Vinde para combater. É o Senhor nos chamando. O Senhor está chamando a mim e a você para combater. Combater quem? O inimigo. Aquele que é invisível. Aquele que nós não conseguimos enxergar. Ele está ao nosso redor. O Senhor, Ele nos convida a combater o mal. Ele nos dá posicionamento. Sim ou não, gente? Sim ou não, igreja? O Senhor quer neste dia de hoje curar o meu coração, o teu coração. O Senhor quer dar para cada um de nós um novo neste dia de hoje. E eu falo de mim, quão difícil é caminhar na presença do Senhor. É no trabalho você escuta piadinhas, na rua você escuta piadinhas. Olha, já vai a beata. Olha, ela já vai de novo. Precisamos estar atentos. Precisamos estar preparados. Vai chegar o tempo, e já chegou,
que os profetas do Senhor serão mortos. Vimos agora recentemente essa perseguição contra a Canção Nova. Não foi diferente aqui em Jeremias. O rei simplesmente manteve ele detido para calar a boca dele. O que o inimigo quer fazer? Calar a minha boca, calar a tua boca, para que nós não preguemos, para que nós andamos por aí distraído, disperso. É assim, nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, precisamos tomar cuidado. Deixa de ser boba, as pessoas falam, você é nova, vai para a balada. Ei, besta, vai. É assim que o povo fala. Mas, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Eu estava o ano passado rezando diante do Santíssimo, diante de Jesus, num dia de sexta-feira santa, de manhã. Eu fui me dirigir até o sacrário ali, né? Aquele momento que é posto ali, preparado para estarmos em oração. E diante de Jesus, principalmente nós, comunidade Jesus, Maria e José, um povo renovado em Cristo Jesus, graças a Deus. Nós chegamos diante de Jesus e nós não nos contemos. E eu cheguei ali diante do Senhor e eu comecei a clamar, a orar. E eu não sabia o que estava acontecendo ao meu redor, porém continuei orando. A minha voz, que às vezes incomoda, comecei a cantar. E cantei o meu louvor, fiz a minha adoração, terminei, estava indo embora. Quando estou saindo ali do momento de adoração, uma pessoa chega até mim e fala assim: irmã, você viu a fulana? Ela estava incomodada com a sua oração, sabe por quê? Ela disse: eu não suporto esse povo da comunidade Jesus, Maria e José. Aonde eles chegam, nossa, não respeitam nem a sexta-feira santa. Para que esse clamor todo? E aí eu olhei para ela, assim, a irmã me contando e dizendo, eu olhei para essa pessoa e disse: meu Deus, e é quando, se a gente não falar, as pedras falarão. E aí eu disse para ela assim, eu falei: que bom, irmã, que bom que o meu louvor estava incomodando, porque a comunidade Jesus, Maria e José não é diferente de ninguém. Mas a comunidade Jesus, Maria e José, ela veio a este mundo para fazer a diferença. E se é para abalar o inferno, se o incômodo foi o diabo, foi o inimigo, então que assim seja. Se é para calar a boca do inimigo, que assim seja. E Jeremias ali preso naquele momento, ele não se deteve. Ele invocou o nome do Senhor, ele clamou o nome do Senhor. Ele clamou a glória de Deus naquele lugar. E a graça de Deus aconteceu. E eu quero, meu irmão e minha irmã, convidar você, comunidade Jesus, Maria e José, você que está em casa, a fazer a diferença nessa noite de hoje, a ficar de pé e a clamar a glória de Deus neste lugar. O Senhor tem promessa de restauração. O Senhor tem promessa de salvação para a minha vida. O Senhor tem promessa de salvação para a tua vida. Nós precisamos dar passo na fé. Os nossos só serão salvos, só serão libertos se eu e você que está aqui neste dia de hoje se levantar. Se eu e você que estamos aqui neste dia de hoje clamar. Se eu e você que estamos aqui nesta noite de hoje invocar o nome do Senhor, buscar a face do Senhor para orar. Jeremias buscou a face do Senhor entre tantos outros profetas. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu não sei nem falar. Mas o Senhor disse a ele: ei, e quem falou que é você que falará? Eu falarei em ti, eu te direcionarei, eu direi o que irás falar. Não se preocupe, meu irmão, se o seu irmão do lado não está orando, não se importa não. Se ele está então somente conversando, não está prestando atenção. O Senhor chamou foi a mim, o Senhor chamou foi você para dar passos na fé, para restaurar esta nação, para restaurar este povo, para restaurar a cidade de Cotia,
a cidade de São Roque. Ei, é você que o Senhor chamou, é a comunidade Jesus, Maria e José. Vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor, a presença do Senhor, buscar a face do Senhor para orar. Irmãos, em toda circunstância, nós precisamos, nós necessitamos dar passos na fé. Caminhemos rumo a Deus, caminhamos rumo à salvação, caminhamos rumo à santidade. A santidade é o nosso alvo. Foi para isso que o Senhor nos formou, foi para isso que o Senhor nos chamou. Ei, comunidade Jesus, Maria e José, não abaixe a guarda não. Deus quer nesta noite de hoje se revelar em nós. Deus quer nesta noite de hoje falar em nós. Abra o teu coração, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Você que está em casa, ore, clame ao Senhor. Ei, meu irmão, você que não tinha mais fé, que não tinha mais confiança, que não tinha mais esperança, você estava como que apagado. Nesta noite de hoje o Senhor tem promessas para a tua vida, promessas de restauração. O Senhor quer libertar a tua vida. Por isso, abra teu coração. Irmãos, amém? Amém, irmãos? O mais lindo é que no velório de Santa Chiara, Henrico, seu esposo, ele louvava a Deus, ele invocava o nome do Senhor. Durante todo o velório, Henrico passou cantando, louvando, mesmo com um filho pequeno, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E essa história é para dizer que eu e você, nós precisamos louvar o nome do Senhor, invocar a presença dEle em todas as dificuldades que vier a nos assolar. Toda e qualquer investida do mal que tenta nos assolar, Deus, Ele nos dá poder para invocá-lo, para louvá-lo, clamá-lo e combater o dragão infernal. Eu convido você a ficar de dois. Vamos ficar de dois em dois. Vamos ficar de dois. Vamos ficar de dois em dois. Vamos dar as mãos, olhando um para o outro, de frente um para o outro. O ministério vai puxar uma canção e você vai cantar essa canção olhando no olho do teu irmão e dizer para ele: olha, Deus tem promessa para a tua vida. Basta invocar o nome dEle, basta clamar o nome dEle. Não importa a circunstância que tu tem de enfrentar,
Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor. Grita. Busque a face dele para orar. Porque ele te revelará coisas grandiosas que tu nem imagina. Fala isso pro teu irmão. Fala para ele isso. Estás no meio de nós. E o seu nome, olha para ele. E o teu nome é invocado sobre nós. Invocado sobre nós. É o Senhor que está no meio de nós. Estás no meio de nós. E o seu nome é invocado sobre nós. O seu nome é invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Não nos abandone. Não nos abandone. Jesus. Jesus. Não nos abandone. Não nos abandone. Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Deus. Não nos abandone. Não nos abandone. Jesus. Agora declara isso, meu irmão e minha irmã, com fé. Declara com fé. Jesus, invocamos o teu nome. Jesus, nós queremos invocar o teu nome, Senhor. Invocamos o teu nome. Jesus, invocamos o teu nome. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome é invocado sobre nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E o seu nome é invocado sobre nós. O seu nome é invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone, Jesus. Olha no olho do teu irmão e canta com fé. O Senhor não nos abandona. Senhor e nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Não nos abandone, Jesus, Jesus, Jesus. Invocamos o teu nome. Jesus, invocamos seu nome. Invocamos o teu nome. Jesus, invocamos o teu nome. Irmãos, só finalizando aqui, eu quero só ler para nós. Olha para o teu irmão, continue aí olhando para ele. Pega na mão dele. Olha só o que Deus fala para nós. Deus, neste trecho bíblico, Ele está nos prometendo que ouvirá, responderá e revelará a nós coisas grandiosas que nós nem imaginamos. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele assim: meu irmão, Deus está nos prometendo que ouvirá, responderá, revelará soluções, planos, projetos maiores do que imaginamos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um abração no teu irmão.